Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, me chamo tal, moro no Rio Grande do Sul, tenho 33 anos. André, estou passando por uma situação inédita e não sei como lidar. Namoro um rapaz há cerca de 1 ano. E quando estamos em algum lugar com muitas pessoas, bares, restaurantes, shows, etc., meu namorado fica olhando fixamente para alguma mulher. E geralmente é recíproco. Já falamos sobre isso e ele disse que não percebe, que não é por maldade, mas que outros ex-namorados também ficavam incomodados. Agora percebi que ele evita esse contato visual, sentando de costas para as pessoas, mas mesmo assim parece que é algo incontrolável. Por favor, me ajude, porque isso quase já me fez terminar o namoro. Meu querido, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer para te ajudar. Talvez você pegar aquele tapão que usa para burro. Porque o que eu vou fazer também aqui para te ajudar, meu querido? Eu não sei. Eu precisaria estar conversando com ele, né? Porque eu acho meio difícil falar isso. Ah, eu nem percebo. Cara, se eu tô olhando para alguém e tá sendo recíproco, então, pera lá, porque uma coisa é assim. Por exemplo, eu sou desses. Então, eu tô na academia, por exemplo. Só que eu não olho para as pessoas. Então, eu estou na academia, aí eu, às vezes, fiz uma série lá, por exemplo, aqui do tríceps. Tá, fiz lá no banco tríceps, fiz a série. Aí, terminei aquela série. Aí eu paro assim tal, e eu viajo. Sabe, meu olho fica inerte assim, e, bem, eu viajo. Então, isso é uma característica minha. Às vezes eu paro, tipo, e fico inerte assim. Aconteceu outro dia uma coisa assim. Eu estava no supermercado e aí eu estava na parte onde as gôndolas são menores porque ficam os pães e tal. Então não são as prateleiras que a gente não enxerga quem está do outro lado da prateleira, né? Eram aquelas gôndolas menores, então o campo de visão. E aí eu estava indo assim e eu estava olhando, mas eu estava olhando para o nada. Andando e olhando para o nada. Então assim, eu vi que estava vindo alguém, mas a minha visão não estava concentrada na pessoa. Mas eu estava olhando para ela. Eu estava olhando para a pessoa. E para o meu azar, bem. Então, a hora que tipo eu concentrei a visão e então, tipo, parece que desembaçou e eu vi quem era. Era uma pessoa que eu não queria ver, bem. E não queria cumprimentar. Só que a hora que eu me toquei quem era, tipo, a pessoa já estava olhando para mim e a pessoa estava um pouco assustada. A pessoa estava um pouco assustada, porque acho que ela achou que eu já estava olhando para ela, encarando desde quando ela entrou. E eu não estava. Então, eu fui pego tão desprevenido, porque se eu tivesse visto que era a pessoa, eu teria disfarçado, bem, olhado os pães, né, bem, olhado as pipoca doce ali, mas não, né? Aí eu só fiz assim com a cabeça, porque eu não queria cumprimentar. Assim. E aí a pessoa também retribuiu assim, tipo, se lascar. Então, não é? Mas num restaurante, eu ficar olhando e você falou, você que disse aqui, está sendo recíproco. Então, quer dizer, para ser recíproco, a menina deve ter percebido que o olhar era para ela. Não é verdade? Porque se é uma situação que o outro tá olhando pro nada assim, a menina olha, dá um sorrisinho e o outro continua assim, olhando pro nada. A menina vai perceber, não vai? Tipo, não é pra mim. E aí ela vai parar de olhar. Agora, se você percebe que é recíproco, ele tá olhando, aí a pessoa olha, aí depois ele olha de novo. Porque tem isso, né, gente? Se a pessoa tá inerte olhando pra alguma coisa, você fala, não tá paquerando, porque tá
né, tá hipnotizado olhando pro... Porque paquera é diferente. Paquera é aquela coisa, olha, depois, né, volta a olhar de novo. Então, dá pra gente perceber que é um esquema de paquera. Agora, por isso que, tá vendo? Teria que estar conversando com você, conversando com ele, mas tirar dúvidas, pelo menos com você, pra gente chegar numa conclusão. Não, André, é isso mesmo, é paquera. Olha, depois, tipo, olha de novo, tipo, olha de novo. Bom, qualquer ser humano, eu acho que se incomodaria com isso. Então, assim, o seu incômodo, se for esse o caso, o seu incômodo, ele é justificável, né? Ele é plausível, ele é real. Pô, a pessoa tá agindo como se ela fosse solteira, ela tá agindo como se ela estivesse num barzinho e tá paquerando, sendo que tá aqui comigo. Quem é que gostaria disso? Ninguém. Agora, às vezes pode haver coincidência? Pode, mas aí coincidência vai acontecer uma vez, não todas as vezes que a gente sai. Por exemplo, eu já estive num namoro onde a gente tava, acho que era num show, né, mas era assim, tipo, acho que era arquibancada, alguma coisa assim. Era camarote, na verdade. Eram camarotes assim, e aí a gente tava no camarote aqui, e aí eu vi que o meu namorado, tipo, olhou pra trás. E aí, bem, eu disfarçadamente já, né? Como ele olhou pra trás, ele não viu que eu tava olhando pra ele, porque eu tava mais na frente dele. Então eu já olhei assim, e no andar de cima, assim, no camarote de cima, eu vi que um cara tava olhando na direção dele. Aí eu pensei, Depois eu vi ele olhando de novo, mas o cara não tava mais olhando. Depois eu vi ele olhando de novo. Aí eu cheguei e falei, escuta, tem alguma coisa interessante lá em cima? Bem, eu falei, porque parecia que tava paquerando, mas não, né? Aí ele falou que ele estava olhando e não era nada a ver o cara. Estava olhando um casal lá no fundo que estava brigando. Então, você está vendo que, né, tava brigando, estavam discutindo. E aí eu vi que o casal realmente estava discutindo. Ele falou, estão discutindo desde a hora que... Mas houve uma coincidência. A primeira vez, quando ele olhou, o rapaz também estava olhando na direção dele. Então, às vezes, acontecem coincidências. Agora, o que eu estou dizendo, coincidência é uma vez, né? Ou poderia também ser que a pessoa olhou para trás, porque tem um monte de gente, olha para trás para ver. E aí coincidiu do cara olhar, depois o cara olha de novo, então não precisaria necessariamente ter um casal discutindo lá, né? O cara poderia estar olhando simplesmente para olhar mesmo e coincidiu do cara olhar de volta, tal. Então, também não pode ser paranoico, mas a gente também não pode ser bobo. Todas as vezes isso acontecer, meus outros namorados também, mas eu nem percebo. Não, paquera bem, ou você tá paquerando ou não tá. Não tem essa de não perceber. Eu nem percebo. Ou eu tô trocando olhar com a pessoa ou não tô. Se eu nem percebo, então não era nem para outra pessoa também perceber. Não é isso. Se eu nem percebi que eu tô olhando, a outra pessoa também não vai achar que eu tô olhando, então ela não vai retribuir. Por isso que eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. E você, meu bem? Você já viveu situações assim nos seus namoros? A pessoa flertava com outra na sua frente? Deixou você nervosa? Deixa, né? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.